Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é esse: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve ahavitá Adonai Elohecha, Behol Meodecha. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, pode sentar, você que está em casa, aqui na nossa paróquia Santa Terezinha. Novena de São José, Evangelho de Marcos 12, 28 a 34. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece. No coração que acredita, não acontece não. Um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou. O escriba era um catequista lá, um homem que tinha estudado. Só que ele tinha estudado, não sabia de nada. Os catequistas hoje até que sabem mais do que ele. Perguntou qual é o primeiro de todos os mandamentos. Geralmente ele se aproximava de Nosso Senhor para colocar Nosso Senhor à prova. Tem gente que faz isso ainda hoje, né? Jesus respondeu: o primeiro é, aí eu falei em hebraico: ouve, ó Israel, Shema Israel. Ouvir quer dizer, não é só escutar não, é obedecer. Não adianta escutar a palavra de Deus e não obedecer não, é melhor não escutar. Vocês estão escutando, se não obedecer é melhor que vocês não escutem não. Porque vai ter que botar em prática. Nosso Senhor leva a sério as coisas. O verbo ouvir é a mesma raiz de obedecer. É ouvir para obedecer. Israel ouviu e não obedeceu, foi para o exílio. Né? Quem ouve e não obedece vai pecar. Primeiro mandamento é ouvir, é obedecer. Segundo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o segundo, o primeiro é obedecer. Se Ele é o único Senhor, não tem outro. Se não tem outro, não tem macumba, não tem espiritismo, não tem nada, só tem Ele. Não tem Pachamama, nada. Se Ele é o único Senhor, não tem outro. Mas tem gente na igreja que diz que Ele é o único Senhor e vai atrás de outras coisas. Pois vá, mas não venha mais não. Que não pode seguir dois Senhor não. Se Ele é o único Senhor, siga só Ele.
Quando não é colocar uma pessoa no lugar de Deus. Aí entra o pecado. Né? Deus manda casar na igreja, não casa. Deus me disse que os casados não podem ter outro nem outra, e tem. Quem faz isso peca contra o primeiro mandamento. Não é só contra o sexto, não, é contra o primeiro logo. Que coloca uma pessoa, uma paixão, um pecado no lugar de Deus. Isso é idolatria. E muita gente cai. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, não tem outro. Eu sigo a Deus, mas tem uma lei ali. O governo do Brasil criou, não quero saber de lei do governo do Brasil, não. Só tem um Senhor. Principalmente se a lei é contra a lei de Nosso Senhor. Aí que eu não sigo mesmo. Lei de aborto é contra a lei de Nosso Senhor. O governo atual facilitou. Significa que o governo está em pecado mortal. Pronto. E quem praticar o aborto, pecado mortal. Pode comungar? Não. Até se confessar e deixar o aborto. E quem facilitar o aborto, pecado mortal. E tudo aquilo que tem a ver com aborto é pecado mortal. Pílula do dia seguinte, do dia anterior, da semana, qualquer uma dessas pílulas, pecado mortal. Mas estão ensinando errado aí nas escolas e nos governos. Só pode comungar se deixar e se arrepender. Amarás o Senhor teu Deus. Tem que amar só a Deus. O amor a Deus está acima de qualquer amor. Mas pouca gente bota em prática. Bota qualquer amor aí na frente do amor de Deus. E pior, estão botando amor aí com, já sabe o que é. A com A e B com B. Pode não. Não é qualquer amor que é amor, não. O amor mesmo, primeiro, é o amor a Deus. Significa obedecer o mandamento. 10 da lei de Deus. Os coroinhas não podem estar conversando, não, na hora da homilia. Pode não. Proibido. Que fique bem claro. 10 mandamentos da lei de Deus, 5 da igreja. Só para estar em prática. E esse amor a Deus de todo coração, de toda a alma, todo entendimento, toda a força. Não é brincadeira, não. Com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força. Senão, não vale. O segundo, amarás o teu próximo, que na verdade é o terceiro, como a ti mesmo. Também pouca gente ama o próximo. Porque pensa que é sentimento, e não é. Amor não é sentimento. É porque dessa ilusão de dizer que amor é sentimento é que estão errando aí, pecando direto. Porque se sentiu não sei o quê, pronto. Não importa o que você sentiu, não. O importa é o mandamento de Deus. Aí está casado há 1000 anos, aí sentiu alguma coisa por outra pessoa, deixa o casamento, é pecado mortal. Esse sentimento é amor? É não, é pecado. Então não é o sentimento que é amor, não. Se o sentimento for de acordo com a lei de Deus, pode ser. Se não for, é não, é pecado. Mas a maioria está pecando com o tal do sentimento. Eu estou sentindo isso, mas pode estar sentindo o que quiser. Não significa muita coisa, não. Significa cumprir o mandamento de Deus.
E amar o próximo é principalmente a compaixão. Compaixão não é pena não, porque nosso Senhor ele nunca teve pena de ninguém não, nem tem. Ele tem compaixão, misericórdia. Misericórdia é ver alguém na necessidade e procurar resolver. Não é só dizer Deus te abençoe e vai embora não. Isso não é compaixão não. Isso é hipocrisia. Ele mesmo disse na carta de Tiago. Compaixão é tentar resolver a situação. Se não puder, tudo bem, mas tentar. É o que fez o samaritano. Que o judeu odiava ele e ele fez de tudo, estava no alcance dele para remediar. Deu até dinheiro. Voltou lá para ver como é que o homem estava. E esse amor ao próximo é amar o próximo como a si mesmo. Então, quem não se aceita não vai amar ninguém não. Quem não ama a si mesmo não vai amar ninguém não, não vai poder não. E aqui também tem um bocado de doença, porque as pessoas muitas vezes não se aceitam. Aí fica aí, querendo trocar de sexo, trocar disso, trocar daquilo, porque no fundo não se aceita. É um destroço. Consegue amar? Não. Consegue não. Né? Aí como é que faz? Procure resolver a situação. Peça a Deus que lhe ajude, né? Procure os meios necessários de acordo com a lei de Deus. Estão vendo como é o amor, que é uma coisa bem difícil. E não é nada com esse amor que o mundo aí prega. Que no fundo é desobediência. O mundo está atrás do ter, do poder e do prazer. O mundo corre atrás disso. Não existe outro mandamento maior do que esse. Quem está falando é nosso Senhor, não sou eu não. Então, levar a sério. Tem mandamento maior do que esse aqui? Tem não, ele está dizendo. Pô, então bote em prática. Quando vier fazer o exame a confissão, o exame tem que fazer o exame de consciência antes, faça com essa palavra aqui. Faça com os 10 mandamentos, faça com o hino da caridade. É importante fazer o exame de consciência antes de vir confessar. Bom, quando Nosso Senhor falou isso, o mestre da lei, que era o escriba lá, que tinha perguntado qual era o primeiro, disse para ele: muito bem, mestre, é como tu disseste, ele é o único Deus, não existe outro além dele. É mesmo, não existe não, é só ele mesmo. E ele vai repetir o que Nosso Senhor disse: amá-lo de todo o coração, toda a mente, toda a força, amar o próximo a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ele falou holocausto porque ele estava na antiga aliança ainda. E falou sacrifício porque estava na antiga aliança ainda. Hoje o sacrifício é outro. Hoje o holocausto é outro. O holocausto hoje é a missa, que é o maior sacrifício que existe. É o holocausto, o sacrifício é a missa. Que também muitas vezes a gente não dá valor nem bota no centro. Se o mundo soubesse o que é a missa, parava tudo na hora da missa. Mas não para, é porque não sabe. E muitos dentro da igreja também não sabem não. Ou se habituou, ou acha que é uma coisa, sei não. Tanto é verdade que durante a semana pouca gente vem. Por quê? Porque não sabe a importância. Se soubesse, parava tudo. Ia para a missa. Então, amar a Deus é maior do que tudo. Só não é maior do que a missa, porque a própria missa é o amor de Deus. E estão pecando dentro da igreja mesmo. Estou falando só para fora, não. Falando para dentro da igreja.
Para muitos dentro da igreja. Que diz que ama, fica a mesma pessoa durante 1000 anos. Não sei que amor é esse. Não sei que amor é esse. Amá-lo de todo o coração, toda a mente, toda a força, amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Só não é maior do que a Eucaristia, porque a Eucaristia é a prova de amor de Deus por nós. Aí Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. Só não está longe do reino de Deus quem faz isso. Quem não fizer, está longe. Só quem fizer isso aqui é que não está longe. Quem não fizer, muito longe. Ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Eles eram medrosos. Porque não sou dizer a verdade, é quando diz a verdade, a turma fica com medo. A verdade tem que ser dita sempre, mesmo que tenha medo. Bem, tem a leitura do Oséias. Oséias é um profeta muito importante. Pouca gente sabe o que é esse profeta. Hoje me fizeram a pergunta em sala de aula, um seminarista, ele também não sabia não. Aí eu ensinei para ele. Tem gente que acha que profecia é futuro, é adivinhar. Não, isso aí não é adivinhação, não é profecia não, é adivinhação. Horóscopo, mentira. Tem profecia em horóscopo não, é tudo mentira ali. Nem é adivinhação, nem significa o futuro. Uma vez, outra pode, mas geralmente a profecia não é do futuro não, é do presente. Pouca gente sabe, né? Não sabe, ensina errado, porque vai dizendo que é o futuro. Profecia não é para o futuro não. 80% da profecia é o presente. Profeta é aquele que vê a realidade à luz da palavra de Deus. Esse é profeta. Que olha o que está acontecendo à luz da palavra de nosso Senhor. Isso aí é o profeta. Esse aí é o profeta. Então tem que conhecer a palavra de Deus, né? Assim fala o Senhor Deus, não é o profeta, é o Senhor. Volta Israel para o Senhor teu Deus. O voltar significa conversão no Antigo Testamento. Conversão. A linguagem da Bíblia, da igreja na Quaresma é conversão. Se convertam. Essa palavra serve para o Papa, para o Bispo, para os padres e para vocês. Todo mundo tem que se converter. Primeiro o Papa, depois o Bispo, os padres e vocês. Mas tem que se converter. E converter é voltar para o Senhor, que foi a primeira leitura. Então, quem está junto se case, quem está fazendo o que não deve, pare. É isso aí, a conversão. Não empurrar com a barriga até não sei quando. Porque estavas caído em teu pecado. Então, a conversão é deixar o pecado. Como o filho pródigo, né, que a gente refletiu domingo. Também estava caído por causa do pecado, mas voltou. E o pecado dele foi grande. Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor. De novo, repetiu, voltem para o Senhor. Eu estou dizendo hoje na igreja, porque é a palavra de Deus, voltem para o Senhor. Vocês, eu, o Papa, os bispos e a humanidade. Dizei-lhe, livra-nos de todo mal. Dizer ao Senhor, Senhor, livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos. Qual é o bem? Coração convertido. O maior bem que se oferece ao Senhor é a conversão. Não é dinheiro, nem roupa, nem isso, nem não. É um coração convertido. O nosso Senhor se alegra. O fruto de nossos lábios. Lábios aqui é a oração. A Síria não nos salvará. A Síria foi o povo que castigou Israel por causa do pecado de Israel. E depois a Babilônia. E eles colocavam a esperança dele na Síria, nos povos, nos governantes. Minha esperança não é governante, não. Porque a maioria dos governantes não são cristãos, nem católicos.
Haja vista o daqui, né, que aprovou o aborto. Não queremos montar nosso cavalo, não chamaremos mais deuses nossos a produto de nossas mãos, em ti encontrará o órfão misericórdia. Na época não tinha moto não, era só cavalo, né? Senão falava moto. Ainda bem que não tinha, porque do jeito que estão dirigindo essas motos aí hoje, né? Não chamaremos mais nossos deuses a produto de nossas mãos. Eles estavam idolatrando, criando deuses humanos. Hoje também tem. Em ti encontrará o órfão misericórdia. Pouca gente tem misericórdia hoje do órfão. Muita gente está órfão. Não é só de pai e de mãe não. Órfão mesmo, sem Deus. Hei de curar a sua perversidade, e me será fácil amá-los. Deles afastou-se minha cólera. Quando Israel se converteu, aí Deus se voltou para ele. Se não tivesse convertido, ia morrer no pecado. Serei como orvalho para Israel, se ele se converter. Ele florescerá como lírio e lançará raízes como plantas do Líbano. Só lança raiz, só floresce quem se converte. Seus ramos hão de se estender, será seu esplendor como da oliveira, seu perfume como do Líbano, quem se converter. Voltarão a sentar-se à minha sombra e a cultivar o trigo, e florescerão como a videira, cuja fama se iguala à do vinho do Líbano. Só quem se converte. Aí ele retoma a questão dos ídolos no final. Que tem ainda Efraim a ver com ídolos? Mesma coisa eu estou dizendo, deixem os ídolos, a idolatria, o pecado. Sou eu que o atendo e que olho por ele. Eu quem? Senhor. Sou como o cipreste sempre verde, que dá fruto. Quem? O Senhor. E todo fruto procede do Senhor. O fruto que eu der é o Senhor, só se eu tiver unido ao Senhor, senão não tem fruto não. Ou seja, só quem está em estado de graça. Compreenda estas palavras o homem sábio, reflita sobre elas o bom entendedor. Nem todo mundo entende, nem reflete. São retos os caminhos do Senhor, são. E por eles andarão os justos, andarão. Aí o Senhor termina falando o seguinte: enquanto os maus ali tropeçam e caem. Quem continuar pecando vai tropeçar e vai cair. Quem está dizendo? Palavra do Senhor aqui. Então, é sempre bom na quaresma a gente, aliás, todo tempo, refletir a palavra de Deus. E a palavra é dura, sim, a palavra de Deus muitas vezes é dura mesmo. Não é só escolher aquela que a gente gosta, não. É ler a que a igreja diz. Hoje está colocando diante de nós essas palavras aqui. Duríssimas, mas traz libertação, né? Traz graça, traz paz para quem segue. E quem não segue? Está aqui, ó. Os maus ali tropeçam e caem. Quem não seguir vai tropeçar e vai cair. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.